Aí o Botafogo vai saber quem contratar, imagino eu. Deixa eu falar para vocês aqui o seguinte, porque o Flamengo tem jogo no final de semana, né? A última rodada do Campeonato Carioca, apenas para cumprir tabela, né? Praticamente. Continua a saga para contratar o Léo Ortiz, né? Que novela arrastada. Tá desde o ano passado se falando nessa possível contratação do Léo Ortiz. Hoje, Marcos Braz esteve em São Paulo para se reunir novamente com dirigentes do Bragantino. O Bragantino está fazendo o papel dele. Claro. Né? Não quer liberar, é um jogador importante, por mais que a vontade do jogador seja se transferir para o Flamengo, ele está exigindo a multa contratual. Às vésperas da definição do que vai ser a temporada dele. 2 jogos importantíssimos contra o Botafogo. E olha, não dá, pelo que estava lendo na matéria do GE, não dá para esperar o mata-mata e fazer a transferência depois. Porque, segundo informa o GE, a inscrição encerra entre os 2 jogos para a fase de grupos. Aí depois só nas oitavas, para quem já está classificado. Aí a dúvida, precisamos checar, desculpe a ignorância. Ele já jogou pelo Bragantino, ele pode jogar pelo Flamengo? Cada jogador pode jogar por 2 equipes diferentes na Libertadores e podendo mudar de clube ao final da fase pré-grupos para a fase de grupos ou ao final da fase grupos para a fase mata-mata. Então ele pode jogar a primeira fase pelo Flamengo, por exemplo, e depois se transferir para o São Paulo. No caso do Léo Ortiz, não, porque ele já teria jogado pelo Bragantino. Seria o terceiro. Máximo de 2 clubes. Vamos supor, o Arrascaeta pode jogar a primeira fase pelo Flamengo e depois jogar as oitavas de final no São Paulo. Existem essas janelas para um jogador dentro da competição fazer. Não deveria, né? E acaba tendo, em dado momento, de certa forma, um reforço da questão do poder econômico brasileiro. Você pode, no meio da temporada, se reforçar com jogadores que se destacam em algum clube do continente. Pois mas o que parece, a informação que vem lá do GE, é que o Flamengo se aproximou da contratação do Léo Ortiz. Né? Um baita zagueiro, acho que chega com toda a condição de ser titular, né? Não é fácil jogar nessa zaga do Flamengo, que tem jogado bem, né? Tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira têm se mostrado bastante seguros, têm feito um 2024, junto com toda a estrutura montada pelo Tite defensiva. Né? O Flamengo tomou 2 gols só na temporada, não é isso, professor? Isso, 2. Apenas 2 gols? Sendo que um deles com o elenco sub-23, sub-23, sub-20, enfim. Sem o Tite, sem as principais opções. Mesmo com todas as ressalvas que a gente sempre faz aqui dos adversários. Ao nível dos adversários. São números importantes. 2 ressalvas, o nível dos adversários e os clássicos, que são uma amostragem pequena, porque são 3 jogos. De fato, o Flamengo permitiu pouco ao Fluminense, muito pouco ao Botafogo, mas contra o Vasco teve 2 lances em que o Léo Pereira salvou gols em cima da linha. Né? O Vasco conseguiu ali incomodar o Flamengo. O que o Flamengo vem fazendo são algumas alterações da forma de pressionar os adversários. Acho que o Flamengo melhorou a sua pressão e me parece um time que, quando defende atrás, está fazendo isso melhor do que fazia no ano passado. E é um ajuste que é muito característico dos trabalhos do Tite, né? Tem um ótimo comportamento da última linha de 4 homens. Ele começa os trabalhos dele tradicionalmente por tentar arrumar a parte defensiva. Alex, que foi jogador do Tite, pode até dizer um pouco mais sobre isso, né, Alex? Não tem como não ter cuidado. Ele é assim, né? Tem treinador, já ouvi várias entrevistas, já conversei com vários treinadores que dizem que muitos começam pela defesa, por tentar organizar e depois chegar à fase ofensiva. Outros tentam começar pela fase ofensiva para depois acertar atrás. O Tite não é desses. Às vezes depende do momento e o clube que esse profissional chega. E o Flamengo ele precisava de organizar essa parte, além de já ser nato isso do Tite. Você precisa realmente de uma sustentação dessa base defensiva. As funções elas têm que ser cumpridas para que se tome menos gol. Né? Então você pode ver que pode ser o Flamengo. Se você jogar dependendo da formação e você não teve algum compromisso com algum setor, você vai acabar sofrendo, o sistema defensivo ele vai acabar sofrendo, e por isso que ele, corrigindo bem, ele acaba tendo realmente um suporte. Isso aí você vai jogar contra todo adversário, de que maneira ou maneiras eu posso encaixar e marcar, seja mais alto, médio ou baixo, isso aí ele treina muito. É isso aí. Olha só, no Corinthians... Uma notícia que não chega a surpreender, porque ela já vinha sendo trabalhada aí há algumas semanas, né? Diz que o Rojas está querendo ir embora do Corinthians por falta de pagamento. Vejam vocês, o Rojas que chegou faz pouquíssimo tempo, não conseguiu ainda se fixar como jogador do Corinthians, não conseguiu jogar o que jogou no Racing, por exemplo. O Corinthians gastou um bom dinheiro para trazer o Rojas de lá e o Rojas está tentando rescindir o seu contrato por falta de pagamento.
a gente tem a matéria do GE lá, que vocês podem ler na íntegra, né? Olha só, ele não descarta ingressar com uma ação contra o clube na FIFA. Ele não esteve no treino, né, de hoje, agora está tentando rescindir o seu contrato. É claro que o Corinthians vai tentar evitar, porque não é uma questão só do jogador não ter se adaptado, não ter conseguido jogar bem, mas é um investimento alto feito pelo clube para trazer o Rojas para o Brasil. E tem jogador que demora a se adaptar um pouco mais. A gente está vendo o Flaco Lopes no Palmeiras, né? Não começou já voando. E a gente está vendo no 2024 dele muito bom. O cara está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Eu não duvido que o Rojas ainda possa mudar a sua trajetória, ou pelo menos não poderia mudar a sua trajetória, porque nesse momento ele está em vias de deixar o clube, ou pelo menos é isso que ele deseja. Isso poderia acontecer. O Corinthians não pode permitir que isso ocorra, né? Se realmente há falta de pagamento, o Corinthians precisa resolver a situação para não perder um jogador desse nível de investimento de graça. A gente até pode discutir se a sensação é de um Rojas que está disposto a passar por essa adaptação e tem como prioridade tentar ainda investir nessa passagem pelo Corinthians, que ainda é precoce e pode